Que a graça, a paz e a alegria do Senhor seja abundante sobre sua vida. Seleção e comentários de textos bíblicos. 1 Pedro, capítulo 3. O apóstolo Pedro nos fala sobre os deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que a sua beleza esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, sofrendo por fazer o bem. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus,
a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Aleluia! As mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos. Deus fez o homem e viu que faltava algo extremamente essencial para ele. Faltava-lhe uma companheira sábia, uma ajudadora. E Deus fez Eva do corpo de Adão. A mulher é igual ao homem. E a mulher é a ajudadora do homem. A mulher deve se colocar em sujeição ao seu marido, porque Deus tem um plano para este casal. Deus quer que que os dois se tornam um, não apenas no corpo, mas também na alma e no espírito. Que sejam um servindo ao Senhor. Então a mulher se sujeite ao marido, que a sua beleza seja beleza interior. Sejam, tenham um espírito dócil e tranquilo. Isso agrada muito a Deus. E os maridos devem tratar com honra, com respeito a sua companheira, pois elas são co-herdeiras da mesma graça de vida. E se o marido não trata com carinho, não trata com respeito, não trata com amor, nós devemos amar nossa esposa como Jesus ama a igreja, se necessário morrer por ela. Então devemos valorizar, respeitar, honrar nossas esposas, pois elas são co-herdeiras da mesma graça que nos salvou. Se o marido não faz isso, se o marido é continuamente grosseiro com a sua esposa e a desrespeita, suas orações são interrompidas, não são ouvidas. Meu irmão marido, se está errando, arrependa-se, peça perdão. Então o seu acesso a Deus vai ser desbloqueado. Ele vai ouvir suas orações. A mulher sujeite-se a seu marido. Os dois têm um objetivo aqui na vida como casal. Devem ser uma unidade. E o marido honre a sua esposa, tratando-a com deferência, tratando-a com respeito, valorizando-a. Louvado seja Deus. E o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos esforçar para termos o mesmo modo de pensar. Como é que nós podemos ter o mesmo modo de pensar? Cada cabeça é uma sentença, é uma frase popular. Então, para que nós tenhamos o mesmo modo de pensar, nós precisamos colocar esta palavra na nossa cabeça. Colocando a palavra de Deus dentro do nosso pensamento, eu fazendo isso, você fazendo isso, nossos irmãos em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo, colocando a palavra de Deus dentro da sua cabeça, no seu pensamento, nós teremos o mesmo pensar. Então nós devemos colocar a palavra de Deus no nosso pensamento, lendo-a, meditando nela, ela vai mudar o nosso sentimento e ela vai nos capacitar a agir corretamente. Tudo começa pelo pensamento. Para termos o mesmo pensamento, precisamos amar a palavra de Deus, nos dedicar à leitura e estudo dela, meditar nela, obedecer a ela. Então teremos o mesmo modo de pensar. Teremos a compaixão que Deus tem, porque Ele vai pôr o seu pensamento de amor em nós e vai produzir a sua compaixão em nós, a sua misericórdia em nós. E nós vamos passar a nos amar verdadeiramente como irmãos e teremos misericórdias. E seremos humildes. Jesus quer nos ensinar a ser mansos e humildes de coração. É o Espírito Santo que aplica essas capacidades a nós por esta bendita palavra que é viva e eficaz. O seu autor nos transforma segundo a verdade que está nesta palavra. Louvado seja Deus. Devemos retribuir o mal com o bem. Devemos bem dizer e não amaldiçoar. Guardemos nossa língua para que ela seja instrumento de bênção sempre. Que nos afastemos do mal. Se nós sabemos que há áreas fracas na nossa vida e sabemos que certas coisas nos tentam a praticar o mal, a pecar, nós devemos nos afastar do mal. Quando no seu celular vem algo chamando a sua atenção,
despertando a sua paixão, imediatamente tire de lá e apague. Afaste-se do mal, porque se você permitir, ele vai acabar vencendo você. Afaste-se do mal e faça o bem. E busque sempre a paz com todos. É a sua parte. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Seus ouvidos estão atentos à nossa oração. Sejamos fiéis a Deus. Ele, com prazer, atende às nossas orações. Ele nos exorta a que não demos lugar ao medo, porque o perfeito amor que o Espírito Santo produz em nós lança fora todo medo. Não devemos temer nada, porque Deus está no controle das nossas vidas. Nós devemos santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. Obedecer a Cristo, negando as nossas paixões. Não as nossas paixões, e sim à palavra de Deus, sim ao Espírito Santo de Deus. Santificar a Cristo é viver em obediência à sua palavra, viver uma vida santa pelo poder do Espírito Santo, que atua em nós, que aplica a nós esta bendita palavra, nos tornando santos. Que santifiquemos a Cristo em nosso coração, em nosso pensar, em nosso sentir, em nosso agir, em nossa conduta, pois somos filhos de Deus. E que nós conheçamos a palavra de Deus para saber explicar àqueles que não a conhecem, para saber pregar a palavra de Deus. Você precisa se encher da palavra de Deus para que ela possa sair da sua boca. E nós devemos pregar o Evangelho com respeito, com mansidão, para que as pessoas possam ser edificadas e não se afastem da verdade. Que Deus possa nos fazer sábios, para que preguemos a palavra de Deus com sabedoria e no poder do seu Espírito Santo. Que Deus possa nos capacitar, nos dar a sua sabedoria, Espírito Santo, para que nós sejamos instrumentos de salvação de vidas aqui neste mundo, para honrar a Jesus, honrar todo o sofrimento que ele teve, sendo instrumentos de salvação de vida. O apóstolo Pedro diz que Jesus morreu no corpo, mas foi vivificado no Espírito. E que quando Jesus estava morto, naqueles 3 dias antes de ressuscitar, que ele foi ao inferno e ele pregou aos espíritos em prisão. Quais são esses espíritos em prisão? Eram os anjos, os demônios, que viveram na época de Noé. Esses demônios na época de Noé se desviaram mulheres e conseguiram produzir filhos com essas mulheres. Eles deviam ter se apossado de corpos de seres humanos e produzido filhos que foram gigantes daquela época. E Deus os encerrou em prisão, Então, Jesus foi e pregou a esses espíritos em prisão. Ele fez isso para que eles soubessem que o amor de Deus é a maior força e que esse amor de Deus foi enviado aos seres humanos e que ele na cruz pagou pelo pecado de todos os seres humanos. Esses anjos, demônios que saíram, deixaram de ser só espíritos e se transformaram em corpos, entraram em corpos para terem atos sexuais com as mulheres e produziram os gigantes, receberam uma terrível prisão, sendo atormentados. E Jesus foi pregar para eles. Pregar não para salvação, porque os anjos não têm direito à salvação, porque eles se revoltaram contra Deus, sem que ninguém os induzisse a isso. Nós, seres humanos, Adão e Eva pecaram, porque Satanás os induziu a isso, mas os anjos não. Sem ter qualquer tentação externa, eles negaram a Deus. Então, para eles não há salvação. Essa pregação de Cristo aqui não foi para salvação, porque não há salvação para demônio, para Satanás e seus demônios. A salvação é para nós, seres humanos. O amor de Deus foi enviado a nós, seres humanos. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado por tanto amor.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Louvado seja Deus!